Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Já convido você a deixar o seu like nessa transmissão. Já vi aqui no chat que muita gente estava aguardando o nosso programa começar, já estava sabendo do nosso horário e sintonizado aqui na IPP TV. Alguns de vocês estavam acompanhando Notícias do Bem e já fica com a gente aqui nessa tarde. Então, continue conosco, vai ser um programa muito legal. Nós vamos aprender muito o que a Bíblia diz a respeito de julgamento. Você já ouviu alguma pessoa falar assim, olha, não me julgue porque quem me julga é Deus? Será que nós podemos julgar pessoas? Será que nós devemos julgar algumas situações? É sobre isso que nós vamos conversar com o pastor Felipe Quirino, que é o nosso convidado dessa tarde. Enquanto você deixa o seu like nesse vídeo, enquanto você deixa o seu comentário com o seu nome, com a cidade de onde você nos assiste, porque nós queremos conhecer vocês. Então eu já dou o meu boa tarde ao pastor Felipe, que está com a gente, agradecendo já a participação dele. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa da Tarde. Muito boa tarde, Marcos, queridos irmãos que estão conosco assistindo a este programa, que já tem feito, assim, bastante sucesso, tem recebido muito espaço e nós pretendemos nos edificar mutuamente através dessa ferramenta que é a IPP TV. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Amém, amém, pastor. E eu já quero começar falando sobre o nosso tema, né? Posso julgar? Tem uma interrogação aí, não está na tarja, mas posso julgar? Será que nós podemos julgar? E a primeira pergunta é essa. A Bíblia nos ensina que nós não podemos julgar? Esse é um ensinamento bíblico? Não, não é o ensinamento bíblico. Nós temos alguns critérios que precisam ser obedecidos, mas, em linhas gerais, o ensino das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é que nós não podemos julgar. O que a Bíblia condena são julgamentos precipitados. O que a Bíblia condena é aquele termo, né, que a gente já ouviu muitas vezes também nos dois testamentos, que é a balança enganosa. Mas a Bíblia nos dá parâmetros, nos dá diretrizes para que nós executemos um juízo de maneira, de fato, perdão pela redundância, né, mas que seja um juízo justo diante do Senhor. Muito bem, agora nós precisamos conhecer esses critérios para fazer julgamentos que sejam realmente, né, bíblicos, que sejam julgamentos justos, né, mais uma vez sendo redundante aqui, mas nós sabemos que às vezes nós nos precipitamos muito com os julgamentos e acabamos cometendo injustiças, né? E aí a pergunta é, quais são os critérios que nós devemos utilizar ao julgar alguém? Verdade, a primeira coisa que a gente precisa compreender, e eu gostaria de ampliar um pouco o tema, porque ele se faz muito necessário, e mais uma vez eu gostaria de parabenizar, né, a direção do programa por trazer este assunto. Todos nós, em certa medida, estimamos, né, ou emitimos algum tipo de opinião sobre alguma coisa. É inevitável fazer isso, desde o que comer, o que vestir, a também algumas ideias. Todos nós estamos envolvidos. Essas opiniões, Marcos e irmãos que estão assistindo, elas nunca são imparciais. Elas sempre serão ancoradas em algum pressuposto, em alguma experiência que nós já vivemos, padrões que são determinados. Porém, a gente precisa sempre entender que quando nós julgamos com base no nosso próprio crivo, aí é que está o problema, e aí nós não apenas abrimos um espaço para um problema na nossa vida. É muito mais do que isso. Nós cometemos pecado contra Deus, pecado contra aquele a quem nós estamos oferecendo um juízo. E o pecado envolve duas questões. Primeiro, nós desconsideramos a palavra de Deus, fazendo a nossa vontade prevalecer neste julgamento, ser superior. E depois, nós colocamos uma medida inadequada de justiça sobre a pessoa. Os critérios, né, que nós devemos observar, a primeira coisa é a palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra de Deus como crivo tanto para ler situações,
tanto para emitir juízo sobre elas, nós estaremos falhando. Outra coisa é ter humildade. Nós precisamos ser humildes. E nós estamos vivendo numa época muito, muito complicada no que diz respeito a emitir opiniões. Mas nós precisamos ser humildes. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que nós devemos ter amor pelo irmão, amor pelo próximo, amor por aquele a quem nós vamos emitir algum tipo de juízo. Muitas vezes nos falta esse amor, né, pastor? A gente está, até às vezes com boas intenções, querendo corrigir alguém, exortá-la, mas quando nós não exortamos em amor, muitas vezes nós não somos ouvidos, não conseguimos resolver aquele conflito que nós estamos nos propondo a resolver, né? Então, é muito importante ter em vista o amor, né, nessas situações, para que a gente consiga, de fato, resolver aquele caso que nós estamos ali buscando julgar, né? E você falou também a respeito da coragem que precisa ter para julgar coisas na nossa geração, né? Em tempos onde as nossas opiniões, elas são o tempo inteiro colocadas contra nós mesmos, né? Comparadas com, tiradas de contexto, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa coragem. Onde nós devemos buscar essa coragem, por que nós devemos nos encorajar a julgar determinadas coisas, né? Nós já entendemos que não é um ensinamento bíblico dizer que nós não podemos julgar nada, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos julgar as coisas. Qual a importância de nós nos posicionarmos diante do mundo que nós vivemos, nos encorajarmos e aprendermos a julgar as situações que dia após dia aparecem na nossa frente, e muita coisa está acontecendo à nossa volta e exige de nós, né, esse julgamento. Nós estamos vivendo uma época muito complexa. Eu sei, este tema, o juízo, ou o juízo precipitado, ou o juízo correto, ele é de muito tempo, ele é desde sempre, né, desde o início dos tempos. E sempre houve problemas, e Deus, agora falando em relação ao povo dele, sempre deu instruções. Deus deu ao povo juízes, vamos lembrar disso, né? Pessoas que eram responsáveis por verificar as questões, as demandas entre os entes daquele povo de Israel. Foi assim, logo no início, Moisés trabalhou muito tempo assim, depois, atendendo o conselho do seu sogro, ele constituiu ali algumas pessoas que o auxiliassem nessa tarefa de juízo das demandas do povo, e, é claro, o período dos juízes também. Mas o que nós precisamos compreender é que, mais do que coragem propriamente dita, porque isso pode ser entendido de forma equivocada. Como assim? Eu e você sabemos, e muitos que estão nos assistindo também sabem disso. Falar que nós precisamos ter coragem para emitir um juízo correto não quer dizer que isso nos dá liberdade para ser mal educados com as pessoas, ou até mesmo ficar investigando a vida das pessoas, né? Ter coragem é ter o posicionamento e saber os frutos que um juízo justo, um juízo correto, um juízo bíblico pode trazer para os relacionamentos e para cada pessoa individualmente no povo de Deus. Então, quando nós nos munimos do real sentido do exercício do juízo bíblico, nós vamos ter essa coragem correta. E isso, ter a coragem, é muito mais do que um rompante de justiça. E nós sabemos fazer isso muito bem. Nós temos um pecado que é a justiça própria. É muito mais do que isso. Nós precisamos ter humildade, inclusive, para confrontar as pessoas. E isso é preciso muita sabedoria vinda do Senhor. Então, onde encontrar essa coragem é se colocar diante do Senhor. É bem verdade que algumas questões acontecem sem a gente procurar, né? É algum escândalo que acontece na igreja, alguma coisa que você descobriu na rede social de alguém, algum relacionamento, algum vínculo desnecessário ou contra as escrituras, ou você está num passeio e viu alguém desapercebido em alguma situação. Algumas situações caem mesmo em cima da gente, mas nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. De novo, voltando à questão dos critérios,
se nós seguirmos as diretrizes bíblicas, nós vamos ter, inclusive, a tranquilidade e vamos ser motivados a tratar determinados problemas. E no fim das contas, ao tratar esses problemas, né, o corpo é edificado, né? As pessoas têm os seus olhos desvendados, porque muitas vezes nós cometemos pecado que nem nós mesmos percebemos, né? E aí, se alguém julga essa causa e em amor nos exorta, nos orienta, né, nos traz uma visão bíblica, isso nos ajuda a crescermos, né? Sim, mas, exatamente. Infelizmente, existe também, pastor, o julgamento precipitado, né? Dentro da igreja também, nós não estamos isentos desse tipo de julgamento, né? O que seria um julgamento precipitado? O julgamento precipitado é, primeiro, não ouvir a causa por completo. E também pode ser, em algumas situações, fazer mesmo um juízo parcial. Isso acontece muito dentro de casa, com os filhos, quando a casa tem mais de um filho, né? E aí vem um filho pedir uma coisa, e aí você diz não, e o outro filho vem, pede a mesma coisa, e talvez deu ali um chorinho, e você pega e dá. Né? Ou quando os dois vêm juntos reclamar de alguma coisa que aconteceu, e eles brigaram, e vêm contando a história. Eu dei um exemplo disso para os meninos hoje aqui. E muitas vezes isso acontece porque nós não encontramos não encontramos o fio ali da meada, o cerne da questão. Né? Então, para que nós não precipitemos as nossas palavras, e esse é um pecado condenado também pelas Escrituras, né? Nós precisamos ouvir, estar prontos a ouvir. Eu sei que o texto de Tiago 1, lá, a partir do verso 19, ele tem relação a uma área mais ampla da vida do homem, né? Quando diz que todos nós devemos estar prontos para ouvir, né? E tardios para falar e também para se irar. Mas este é um princípio que se aplica a toda a vida, em todas as circunstâncias. Nós precisamos ouvir mais. Né? Porque quando a questão para ser julgada não envolve a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, é mais fácil para todos, né? E nós até nos sentimos mais motivados, vamos investigar e vamos fazer um monte de coisa. Mas quando é com a gente, aí nós temos mais dificuldades, né? Inclusive com os que são de dentro da nossa própria casa. Então, fazer um juízo precipitado, em linhas gerais, basicamente, seria isso. Se você me permite, e se o tempo também me permite, falar sobre esse tema parece ser algo estranho para a nossa realidade atual. A palavra de Deus diz ali em Tiago que nós não devemos emitir juízo contra as pessoas. E a ideia, Tiago capítulo 4, verso 11, e a ideia ali é de falar mal, né? É um falar mal degradadamente, é para degradar aquela pessoa, para difamar aquela pessoa, e isso nós não podemos fazer. E falar disso nos tempos de hoje é muito complicado, porque a difamação virou uma profissão hoje. Tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro fazendo isso. Eles investigam, né, nas mídias sociais, tanto nas comunicações quanto nas mídias sociais mesmo, né? Aqueles chamados haters, na verdade eles são hunters, né? Eles são ali caçadores mesmo das mazelas das pessoas, eles investigam, o prazer deles está ali, mas também o dinheiro deles está naquelas coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O problema é que essa prática também tem assumido o lugar na igreja. De novo, tudo isso aconteceu há muito tempo e vem acontecendo desde sempre. O problema é que, dada a sua época, a igreja tem que tomar o cuidado de não assumir a forma do mundo. Todos nós, eu não, porque eu não tenho, já disse isso, né? O pastor Arival também disse isso uma vez, a gente estava junto aí. Eu não tenho maturidade para ter rede social, né? Mas vamos aqui generalizar. Todos nós, de alguma forma, estamos ligados à rede social hoje, né? E às práticas que ali são concebidas. E muitas vezes práticas pecaminosas dali, daquele ambiente, são colocados para dentro da igreja. O juízo precipitado, a balança enganosa, muitas vezes é executado. E nós não podemos
exercer este juízo, né? É impossível. Agora, pastor, nós já comentamos aqui a respeito de como é importante orientarmos as pessoas a respeito de determinados pecados, né? Mas quais são os cuidados que nós devemos ter quando nós decidimos fazer isso, né? Digamos, diversos casos podem vir à tona, né? Alguns que a gente nem mesmo esperava, como o senhor citou aí. Existem casos que chegam até nós, né? A gente não vai atrás, a gente não fica caçando, bisbilhotando a vida das pessoas, mas algumas coisas chegam até nós e nós precisamos, então, orientar as pessoas, né? Diante de casos assim, quais são os cuidados que nós devemos ter com essas pessoas que nós buscamos exortar? Primeiro cuidado é conosco primeiro, mesmo assim, conosco mesmo. É o primeiro cuidado que a gente precisa ter. É pedir sabedoria ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que nos dê as estratégias mais santas para abordar a questão, porque nosso desejo primeiro na carne não é a restauração dessa pessoa, não é o aconselhamento dessa pessoa. O nosso desejo primário é que ou a situação seja exposta para todos, ou que aquela pessoa saiba que eu sei. E em alguns casos, né, nós nem vamos tocar nesse assunto, eu vou só mencionar aqui, alguns casos a situação vira até uma moeda de troca, né, infelizmente. Vira um segredo entre aquelas pessoas ali, mas como uma moeda de troca. Então, a primeira coisa, o primeiro cuidado é conosco. Nós precisamos pedir muita sabedoria ao Senhor. Eu me lembro, por exemplo, agora do texto de Mateus capítulo 7, e é necessário abordar esse texto aqui, né, porque o Senhor Jesus diz ali no verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O Senhor Jesus vai lidar com esta questão. O fato é, todos nós somos pecadores. Em linhas gerais, todos nós estamos abertos ou suscetíveis, melhor dizendo, a juízo. Da mesma maneira que nós observamos alguma situação na vida de pessoas ou em algumas igrejas, né, o pessoal presbiteriano às vezes gosta muito de criticar as outras igrejas, né? Eu sou presbiteriano, então eu me coloco nessa fila aí também. Às vezes nós falamos isso de algumas pessoas, de famílias ou até mesmo de igrejas, quando nós estamos incorrendo no mesmo pecado ou em outros pecados, não precisa ser de maior ou menor escala. Nós todos temos pecado. E o ensino das Escrituras é que nós tomemos cuidado com isso, pelo fato de que nós também devemos nos colocar humildes diante de Deus. Lembra? A gente está falando muito de humildade hoje acerca de emissão de juízos, porque é de fato necessário. Precisamos nos colocar diante de Deus. Somos pecadores. Se há algum problema com o irmão, certamente haverá algum comigo, mas, atenção, não quer dizer com isso que nós não estejamos aptos a aconselhar outras pessoas. Talvez a falha que aquela pessoa tem não é a nossa. Pelo contrário, também pode acontecer. Aquela pessoa não tem a falha que nós temos. Mas é aquele momento, naquele pecado, que aquela pessoa precisa de aconselhamento. E você está bem diante de Deus para aquilo. Então, vá fazer o trabalho cristão de admoestação mútua, para que nós não sejamos hipócritas. Mas esse texto não pode ser retirado do seu contexto. O próprio Jesus, um pouquinho depois, aqui no capítulo 7, vai dizer para que nós tomemos cuidado com os fariseus, com os falsos profetas. Então, neste sentido, o Senhor Jesus está fazendo um juízo aqui. Ele não está dando duas palavras, é uma palavra só. Nós precisamos julgar com o critério correto, sabendo que nós também seremos alvo do mesmo juízo, do mesmo critério, lembrando que a regra final para nós é a palavra de Deus. Então, é preciso ter essa humildade, esse cuidado conosco. Depois, ter em mente
que as pessoas que necessitam, né, de um auxílio nesta área e que acabarão passando por um crivo, e deve ser o crivo das Escrituras, não um crivo nosso, essas pessoas precisam ser abordadas com amor. Então, nos lembremos aqui, por exemplo, de Mateus capítulo 18, né, daquele processo disciplinar na igreja, alguns passos que o Senhor Jesus nos ensina. É preciso que nós conversemos com essas pessoas, ouçamos, né, as questões envolvidas. Lembra que a gente falou, né, de juízo precipitado? A ideia de ouvir as coisas parcialmente. A liderança da igreja, por exemplo, tem um grande desafio todas as vezes que vai tratar um problema, que vai emitir um juízo. É preciso compreender todas as coisas, né? E no tempo em que a gente vive, de informações corretas ou não, que voam, né, são muito rápidas, a gente tem que tomar cuidado, né? Para um crente ouvir aí uma informação de que determinado pastor ou determinada igreja estão fazendo esse ou aquele ato, e já sair emitindo juízo, isso acontece direto, né? Recentemente, há 1 ou 2 anos atrás, saiu um manifesto aí de uma ala de evangélicos que destoa um pouco daquilo que nós cremos na igreja presbiteriana e em algumas igrejas de orientação reformada. E aparecia ali o nome da igreja presbiteriana como um dos signatários. E aí começa, né, um burburinho desnecessário, vira fofoca, outros pecados acontecem. Quando, na verdade, a igreja não se manifestou, era uma pessoa, membro de uma igreja presbiteriana, que foi ali indevidamente e colocou como signatária a denominação. Então, nós precisamos tomar cuidado conosco e tomar cuidado com a pessoa. É preciso dar o benefício da dúvida também àquela pessoa, no sentido de ouvir se ela realmente está certa, quais foram as motivações que a levaram a tomar aquela atitude. Se nós não tomarmos esses passos, nós seremos hipócritas no nosso juízo, tendo em vista que nós também somos pecadores. Sim. Um outro perigo que nós precisamos tomar cuidado também, pastor, é a omissão, né? Muitas vezes na tentativa de não magoarmos ninguém, não comprarmos nenhuma briga, né? Queremos manter a paz e fugir de qualquer tipo de discussão, de conflito, nós dizemos, então eu não vou julgar nada, vou julgar só a minha própria vida e só. Quais são os perigos dessa falta de julgamento? Quando um crente no Senhor Jesus decide assumir essa postura como uma filosofia de vida aí, quais são os perigos que estão nessa ideia? Olha, o primeiro perigo é ser disciplinado na igreja, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é um perigo, né? O que a gente precisa entender é que para que não corramos esse perigo, é que nós devemos ter um critério objetivo. Um critério objetivo, não subjetivo. Não é o que a pessoa pensou em fazer, as motivações, ainda que eu tenha comentado agora há pouco, não deve ser a linha mestra para as nossas ações. Elas compõem todo o quadro, mas não são a base das nossas ações em relação àquelas pessoas que precisam ser abordadas, na igreja em específico. Então, nós precisamos ter um critério objetivo. E qual é? A palavra de Deus. Como a palavra lança a luz sobre aquela situação, sobre o que foi dito, sobre o que foi feito, sobre o que foi postado, o que a palavra diz a respeito daquilo. Então, com base nesse critério, não há espaço para relativismo, não há espaço para acomodação. Porque, em última análise, quando nós nos motivamos a aconselhar pessoas, a confrontar pessoas, nós estamos obedecendo uma ordenança do Senhor. É por isso que nós precisamos exercer juízo usando a palavra de Deus como base. Quando nós não fazemos isso, nós estamos desconsiderando a palavra do Senhor. E não ter esse critério objetivo pode acarretar muitos problemas para a igreja. A igreja pode se tornar extremamente relativista, e Deus tem preservado muitas denominações aqui no Brasil, mas não é sem susto,
Toda vez acontece alguma coisa, tem susto acontecendo, nossa denominação agora também, mais um assunto está sendo levantado, você que está no seminário aí está mais atualizado do que eu. Então, a todo tempo, a igreja não pode se tornar acomodada. E outra coisa, né, tanto para as questões doutrinárias, e aí a gente se lembra do apóstolo João escrevendo a sua primeira carta, dizendo que nós deveríamos julgar os espíritos. A ideia é que ele traz ali na sua carta acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinos, do espírito do anticristo, em meio a muitos anticristos daquela época já, e nós sabemos que eles ainda estão à solta por aí. Então, era preciso que nós fizéssemos esse julgamento. O que é que tem sido ensinado? Né? E qual é o crivo? A palavra de Deus. Como é que a igreja toma a decisão de deixar uma prática ou assumir outra prática? Com base ou à luz das escrituras sagradas. Precisa de um critério objetivo. Né? E a medida não é o próprio homem, porque o homem é pecador e nós faremos ou com parcialidade ou com os nossos pressupostos, e aí absurdos vão acontecer como já tem acontecido. Né? Mas também com questões disciplinares nós temos exemplos na Bíblia. Precisamos de um critério objetivo. Com questões disciplinares, você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo muito duro na igreja de Coríntios, na igreja de Corinto, acerca daquele incesto ali no capítulo de número 5, e ele diz, olha, vocês precisam remover essa pessoa do meio da comunidade. Em outro lugar, em outra igreja, ele vai dizer, olha, se vocês estão assim, é preciso, se houver alguém com o coração endurecido no meio de vocês, vocês devem notar essa pessoa, deixar essa pessoa em destaque e tratar com ela. Não há espaço para relativismo na igreja por causa do seu critério objetivo, por causa da sua regra de fé e prática. Se a medida de todas as coisas for a orientação do pastor, as instruções do pastor, do conselho, dos líderes, ou nós próprios, aí as coisas vão ficar complicadas. Mas, se a base da nossa crença e da nossa prática for a Escritura, então nós temos um critério objetivo para, a partir deste, fazer este tipo de juízo, estas abordagens, aconselhar, confrontar, disciplinar pessoas, ou até mesmo reaver questões que nós estejamos mais frouxos na prática e na conduta da nossa igreja. É o caso, por exemplo, da carta de Judas. Judas estava escrevendo uma carta lá, todo amável para os irmãos, e aí ele fala assim, olha, eu queria escrever para vocês acerca da nossa fé, mas eu fui impulsionado a escrever acerca de homens que estão entrando aí dissimuladamente no meio de vocês e estão ensinando coisas erradas. Ora, ele emitiu um juízo. E com base em quê? Com base no ensino da fé santíssima entregue a eles, né, por meio de Cristo Jesus, né, o composto da palavra de Deus. Então, é preciso usar esse critério objetivo para que nós não incorramos em erros. Muito bom, pastor. Excelentes exemplos aí de como o julgamento é importante para que a igreja continue sendo santa, né? Seja um ambiente de pessoas em busca da santidade. Muito bom. Agora, muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto porque foram feridas em algum momento por julgamentos precipitados, né? Julgamentos errados e ficaram realmente marcadas. Para finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que foram feridos por julgamentos precipitados, foram feridos pela igreja e carregam até hoje aí marcas deste acontecimento. Olha, de fato esses problemas acontecem e com relativa frequência, infelizmente. Então, alguns conselhos, né, para essas pessoas que foram feridas. O primeiro conselho que eu deixo é a questão, é claro, guardadas as devidas proporções e cada caso, né, em cada ambiente as coisas acontecem, mas eu vou limitar aqui a um exemplo, quando a questão é de um irmão contra outro irmão, né, quando alguém foi ofendido por uma pessoa,
né, e não pela igreja como um todo. É preciso que nós descaracterizemos aquela igreja daquela situação em si. Porque este é um grande perigo vivido nos dias de hoje para muitos crentes. Eles lançam a responsabilidade daquele evento sobre a comunidade como um todo, sobre a igreja como um todo, sobre a liderança como um todo, decidem sair da igreja, e aí o que acontece? Já estão feridas. E tiram do seu coração a esperança de que haverá possibilidade de melhora em outras comunidades. E o fim disso ou essas pessoas acabam ficando sem igreja, né, ou realmente acabam esmorecendo na fé. Então, é preciso que você, que talvez esteja nos ouvindo, né, e passou por uma situação assim, não julgue precipitadamente. E aqui não é sendo advogado da pessoa ou da comunidade que te feriu, não é isso. É como nós já trabalhamos hoje, nesta tarde. É a ideia de você entender todas as questões, as motivações, as suas próprias motivações, e então entender o que está acontecendo e descaracterizar de toda a comunidade no caso de ter sido alguém que te ofendeu em particular. Então, reintegre a igreja, continue comungando com os irmãos ali, que às vezes nem sabem do que aconteceu. Não se vitimize, muitas pessoas também se colocam numa posição de, poxa, ninguém nunca nem me visitou, mas às vezes nem sabe o que está acontecendo, é falha da igreja, e isso fica para um outro programa, né, para a gente falar, assunto para outro programa, mas essas coisas preliminarmente, é preciso descaracterizar. Outra coisa é dar o benefício da dúvida também. Às vezes, determinada pessoa disse algo a seu respeito, e será que essa pessoa não estava correta? Hoje, talvez, o maior fluxo de ofensas que nós temos, que nós sentimos, é quando nós estamos na rede social. Então, eu postei alguma coisa, a pessoa foi ali, já falou alguma coisa contrária, e aí eu já fiquei ofendido, eu não vou na igreja. E não é exagero fazer esse movimento, porque isso acontece a todo fim de semana, infelizmente, em muitas igrejas. Então, será que não era isso mesmo? Será que a pessoa não estava correta em te criticar porque você estava numa balada? E você postou uma foto e no dia seguinte estava lá no grupo de louvor cantando na frente? Será que ela não está correta em fazer isso? Será que ela não está servindo ao Senhor em humildade e te aconselhando do perigo que você está correndo na sua fé? É preciso isso. E outra coisa é perdoar. Então, digamos que realmente foi um juízo precipitado, que a pessoa realmente te ofendeu e que você é a pessoa justa no caso, totalmente ofendida no caso. Perdoe. Perdoe. Perdoe diante de Deus, e aí vai ser necessário conversar com essa pessoa. E olha só que interessante, agora a posição de juiz vai virar, né? É você agora quem vai confrontar essa pessoa e dizer o que aconteceu, e dizer quanto estava ofendido, mas dizer também que perdoou diante de Deus e que gostaria de resolver a questão. Vamos nos lembrar de um texto, né? O apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, a igreja precisa andar em harmonia, lembrando que o juiz supremo é o Senhor Deus. Nós temos um critério objetivo para observar a realidade dentro da nossa comunidade, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Mas, é por isso também que nós ouvimos nas Escrituras que nós não devemos nos irar, mas dar lugar à ira, porque é o Senhor quem toma vingança pelo seu povo, e não nós mesmos, né? Então, não pague o mal com o mal, é um outro conselho, mas ame, demonstre amor, demonstre humildade, né? E sirva ao Senhor na companhia dos santos, na sua igreja. Amém. Pastor, eu quero agradecer demais por esse tempo juntos, uma conversa muito edificante, com certeza nós vamos sair dessa tarde aqui muito edificados pela palavra do Senhor, através da sua vida. Um grande abraço para Marcela e para os seus filhinhos, vocês são muito queridos de nós. Esperamos o Senhor em uma outra tarde aqui para a gente bater um papo sobre outros temas, tá bom?
Amém. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deus abençoe vocês aí na TV, o pessoal da técnica, uns queridos que faz tempo que eu não vejo. A você também, sua família. Que Deus abençoe. Contem sempre comigo. Estamos aí à disposição. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. E nós continuamos o nosso programa aqui. O pastor encerrou a fala dele falando sobre o justo advogado, né, que é o nosso Senhor. E é sobre isso que o pastor Hernandes vai falar nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Ele pode ser o seu advogado quanto ao seu caráter, diz o texto. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não diz justo, o justo. Porque não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não pecou. Ele não é apenas justo, ele é o único justo. Ele é o justo. Preste bem atenção, que hoje nós vivemos um divórcio entre a vida moral e o desempenho profissional. É possível que hoje no campo humano você tenha bons advogados, luminares da ciência jurídica, cuja vida pessoal é um desastre. Isso não acontece com Jesus. Ele não apenas é advogado, ele é justo. Nele não tem treva, nele não tem pecado, nele não tem transgressão. Ele é luz, ele é a verdade, ele nunca pecou. Ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado. Seu caráter impoluto recomenda-o como nosso advogado. Graças a Deus por termos esse justo advogado, né, esse justo juiz. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês aqui no chat, continuem comentando, mas agora eu quero falar sobre o EAD Pinheiros, porque pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. No nosso EAD Pinheiros nós temos cursos dos mais diversos. Curso de discipulado, de revitalização de igrejas, vida devocional, de evangelismo para crianças, além de treinamentos intensivos sobre princípios bíblicos para oficiais. Temos também combos que nós preparamos com muito carinho para que você possa adquirir vários cursos por um preço promocional, cursos sobre conflitos no lar, comunicação. Tem um curso muito interessante chamado O que é ser presbiteriano, onde você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito da nossa denominação. Então você pode acessar agora o site ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros, escolher o curso que mais te agrada e começar a estudar agora no conforto da sua casa. Nós preparamos os nossos cursos sempre pensando em vocês que estão espalhados pelo Brasil inteiro, acompanham a nossa igreja e querem se aprofundar em alguns temas, né? Às vezes faltam cursos presenciais na região onde vocês estão, então nós nos propomos aqui a gravar diversos cursos, disponibilizar a um preço muito pequeno para que você possa ter acesso aí, estudar no conforto da sua casa e aprender mais do Senhor. E vale lembrar que todos os recursos do nosso EAD, eles são destinados para missões no Brasil e no mundo. Então, quando você compra um curso, resolve estudar, você está também fazendo uma oferta para missões. Os campos missionários vão ser abençoados através deste recurso, deste valor que você está pagando, que já é um valor muito pequeno, e você pode abençoar missões e pode estudar na sua casa. Então acesse o site ippinheiros.org.br/EADPinheiros, papel, caneta, comece a estudar hoje mesmo aí na sua casa. E nós vamos para mais uma diquinha que eu sei que vocês gostam, que é sobre a nossa editora Hebron, e na volta eu vou ler os comentários de vocês aqui no chat. É com você, Tiago. Não temos? Daqui a pouquinho, então, o Tiago vai trazer para a gente a dica da editora Hebron e nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, eu converso com você aqui no chat. Até já! Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui, trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus.
Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IppPlay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IppPlay, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu quero dar uma boa tarde para vocês que estão aqui no chat nos assistindo, né? O João Galvão, lá de São Roque, aqui em São Paulo, né? Está presente conosco. Seja bem-vindo, João. A Luana, ela é de Matarazzo, São Paulo também. A Luciana, de Guarapuava. A Andréia de Itu, a Delva, lá do Pará, que também está toda tarde aqui assistindo, ligadinha no nosso Conversa da Tarde. Já tem um lugar cativo aqui na nossa mesa, hein, Delva? A Carita Camelo também está com a gente. O André Braido, lá de Itajaí, Santa Catarina. Maria Martins. A Maria Martins está comentando a respeito de cestas básicas, né, Maria? Eu vou pedir para você entrar em contato com a secretaria da nossa igreja, porque por aqui a gente não vai conseguir te ajudar, porque não temos as informações necessárias no chat. Então dá uma ligadinha aqui para a nossa secretaria, fala com a Cristiane no número 3814-2858, fala sobre a sua situação, nós vamos te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? A Mira Nunes também está com a gente, Joelina, a Mavena, muita gente comentando. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários de vocês, mas agora sim o Tiago vai trazer aquele recado que vocês tanto gostam a respeito da nossa editora Hebron. Vai lá, Tiago. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Acesse o site da nossa editora aí, veja essa e outras ofertas. Tem sempre promoção, o site é um site muito dinâmico, todo dia lá tem novidade, tem produtos novos. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ó. Só você aponta a câmera para o QR Code, você já cai direto no site da nossa editora Hebron. Nós entregamos para o Brasil inteiro e, como sempre, o lucro é investido em missões no Brasil e no mundo, porque a Hebron não é só apenas uma editora, é uma editora missionária. E agora eu quero continuar falando sobre o nosso tema. Nós já falamos sobre a importância de julgarmos com sabedoria. O pastor deu aqui as diretrizes, né? Nós precisamos julgar conhecendo as Escrituras, dentro da palavra de Deus. Nós precisamos julgar as pessoas em amor, com humildade, né? Entendendo que uma exortação em amor é válida, mas uma exortação com ira, com raiva, com rancor, de nada vale, né? Pelo contrário, é uma exortação pecaminosa. Mas quando nós exortamos pessoas em amor, nós estamos ajudando, nós estamos cumprindo, né, o nosso papel como corpo de Cristo, um ajudando o outro a crescer, a se santificar, a ser mais parecido com Jesus, e é para isso que nós estamos aqui, né? E alguns julgamentos somente Deus pode fazer, porque só Ele conhece o nosso coração. Então nós julgamos aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos, como o pastor também falou, né, entender os dois lados daquela situação. Mas existem situações que apenas o Senhor pode julgar, porque são coisas que estão no nosso coração e ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe. Sobre isso, o pastor Arival vai falar nesse vídeo. Que somente Deus, Ele é o juiz de toda a terra, e somente Deus tem o poder e a autoridade de julgar as pessoas.
Só Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler apenas 2 textos. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e verso 5. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 4 e 5. O que é que diz aí? Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo diz que quem me julga é o Senhor. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago 4, versos 11 e 12. Juntos, vamos lá? Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, só Deus tem autoridade para julgar. Nós não temos. Isso mesmo, e um dia estaremos todos nós diante dele, né, para sermos julgados e prestar contas a ele, né? É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 14, no verso 13, né? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ele é um justo juiz, mas nós temos a boa notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e por isso, apesar de nós seremos considerados justos, né, neste julgamento, não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda temos um tempinho aqui, eu quero te mostrar mais um vídeo, mais uma vez, do pastor Hernandes, onde ele vai trazer o caso da mulher adúltera. Vamos ver o vídeo e na volta a gente comenta sobre ele. E eu fico olhando a palavra de Deus e vejo alguns exemplos disso. Pense comigo naquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos fariseus, arrastada publicamente, jogada aos pés de Jesus. E aqueles homens disseram assim: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? É curioso notar que aqueles homens eram preconceituosos. Primeiro porque se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Cadê o homem? Por que deixaram o homem escapar? Porque a lei dizia que, no caso, tanto o homem quanto a mulher eram apedrejados. Segundo, aqueles homens não estavam interessados nadinha na vida daquela mulher. Aquela mulher era apenas uma coisa, um objeto que eles usavam para pegar Jesus no contrapé. Terceiro, aqueles homens não estavam preocupados com a santidade da lei, de forma nenhuma. Quarto, aqueles homens não estavam interessados em ouvir qualquer ensinamento de Jesus. Eles queriam usar a situação para pegar Jesus no contrapé e terem motivos para acusarem Jesus, para levá-lo à morte. Em outras palavras, irmãos, aquela mulher estava condenada no tribunal da lei. Aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública. Terceiro, aquela mulher estava condenada no tribunal da religião. Quarta, aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Mas aquela mulher foi absolvida no tribunal de Cristo. Vai e não peques mais. Isso aí. No tribunal de Cristo nós seremos absolvidos, apesar de nós, né? Como eu falei, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vai, não peques mais. E eu quero mandar um abraço para vocês aqui no chat, quem está com a gente. A Joelina, a Mavena, Carita, Luciene de Franca, São Paulo, e o Ney, o pastor Juliano Maciel, lá dos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Obrigado pela companhia, pastor. A Mavena, ela comentou aqui que é de Angola, muito legal também. Mariana, da Assembleiana de Glorinha, Rio Grande do Sul. O Jonathan, da Bahia. A Jaci disse que está acompanhando a Conversa da Tarde, que é uma reportagem muito edificante. Deus abençoe. Um abraço, Jaci. E agora eu quero falar para você que está acompanhando a nossa programação e, assim como a Jaci, está gostando bastante. Nós queremos te convidar a se tornar um parceiro IPP TV, porque existe um time de pessoas aqui trabalhando todos os dias para trazer conteúdo reformado, teologia de qualidade para você aí na sua casa. Nós temos mais de 30 programas aqui na nossa TV. Você que fica com a TV ligada aí na sala e vai fazendo suas coisas, vai só acompanhando a programação, sabe que a nossa programação é muito variada, tem muito conteúdo bom e conteúdo bíblico, e nós queremos continuar produzindo bom conteúdo, queremos continuar levando a mensagem do Evangelho aqui na internet, porque este é também um campo missionário, e nós te convidamos a fazer parte disso, a fazer parte desta obra, contribuindo através dessa campanha Parceiros IPP TV. Você pode doar qualquer valor, nós colocamos aqui R$30,10, mas você pode contribuir com qualquer valor e você já vai estar abençoando este projeto, né? É só fazer um Pix para esse CNPJ, 10-755-150-1000 contra 69, é o CNPJ da nossa Junta Missionária de Pinheiros. E se você colocar 10 centavos no final da sua doação, nós vamos identificar que ela é direcionada para a nossa campanha Parceiros IPP TV. Qualquer valor, com 10 centavos no final, a gente já entendeu que você quer contribuir com este projeto e nós ficamos muito felizes de tantas pessoas contribuindo, doando, entendendo que isso aqui é muito mais do que uma web TV. Isso aqui é um projeto missionário, vidas estão sendo alcançadas, edificadas, o povo de Deus está sendo encorajado e recebendo a palavra da verdade todos os dias, 24 horas por dia, aqui na internet, aqui no YouTube. Então, que nós continuemos fazendo esse trabalho. Se você não pode contribuir financeiramente, divulgue o nosso projeto. Manda o link para as pessoas, acesse lá o IPP Play, veja os programas que nós temos produzido e envie para outras pessoas. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você pela companhia de toda a tarde. Eu sei que você está aqui junto comigo de segunda a sexta, 1h30, você já senta em frente à TV e já acompanha o nosso Conversa da Tarde. Muito obrigado por isso. E te dizer que, a seguir, nós teremos o programa Conhecimento e Piedade. Pastor Alberto vai estar aí trazendo convidados muito especiais, falando sobre temas bíblicos, neste programa que é do nosso Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da igreja. Então, acabou a Conversa da Tarde, corre no nosso site e acesse a live do nosso próximo programa, que é o Conhecimento e Piedade, também ao vivo. Combinado? E nós terminamos o programa com música. A Débora, o Josiel, o Oséias vão cantar pra gente. E o programa de hoje vai estar disponível lá no IPP Play a partir de amanhã. Então você pode acessar lá, pegar o link, enviar para quem você ama ou maratonar os outros episódios aí que você perdeu. Conto com a sua participação amanhã, 1h30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe.